É a segunda parte deste estado crítico que lhe faz companhia na Regiões TV até por volta das 11h30. Passamos para o nosso segundo tema. O PSD continua sozinho na reforma do Estado, por isso mesmo Assunção Esteves decidiu não constituir a comissão para esta reforma, uma vez que não existiria o contraditório. Eduardo, mesmo assim, esta reforma será para ir para a frente? A oposição isenta-se aqui de algumas responsabilidades, na sua opinião, ou não? Não. Eu estou com muito receio do que venha aí. Aquilo que se sabe é que ontem ou anteontem o ministro Vítor Gaspar avisou os seus colegas ministros: preparem-se que vêm coisas duras. Penso que foi essa a expressão que ele terá usado. E, portanto, o que se prevê é que o Governo vai avançar de forma absolutamente destemida para o tal corte dos 4 mil milhões. Agora, a questão aqui da reforma do Estado é muito simples. É possível ao mesmo tempo estar a favor da reforma do Estado e contra os moldes absolutamente inadmissíveis em que o Governo colocou a discussão. Então. Eu explico. E o Afonso perceberá muito bem. Ele já sabe da explicação. Mas eu vou dar. É uma figura de retórica. Eu vou dar. Mas eu não tenho. Não é que eu não conheço a opinião do Eduardo Vítor. Não será para o Afonso, será para os telespectadores. O Afonso saberá muito melhor do que qualquer um de nós as malhas em que o PSD se envolveu. A questão é muito simples. Uma coisa é convidar os partidos e as instituições do país para discutir as funções sociais do Estado. É isto, ninguém pode fugir. Outra coisa é convidar os partidos e as instituições para discutir um corte de 4 mil milhões nas funções sociais do Estado. Se eu não concordo com um corte de 4 mil milhões, eu não vou discutir o corte. Mas que toda a gente concorda que é necessário repensar as funções sociais do Estado, em alguns casos, para as intensificar. Noutros casos, para as rever. Noutros casos, para essa as foi diminuir. a posição, de resto, de todo o Partido Socialista, ou seja, que o PSD retirasse do debate, aliás, que o Governo retirasse do debate a meta dos 4 mil milhões de euros. Mas se for mesmo para avançar, depois não há aqui... Primeiro, se for para avançar... Os deputados foram todos eleitos. Sem dúvida. E por isso vão votar contra quando chegar à altura certa. Os deputados foram eleitos com um programa eleitoral. Não foram eleitos para fazer coisas que o povo não sabia. Não está a colocar a questão corretamente. Pois, mas o Afonso já lá vai. Não está mesmo. Pois, eu admito, para si não, claro. Agora, a questão é esta. A primeira coisa que vai ter que se explicar é porque 4 mil milhões e não outro número qualquer. E a razão dos 4 mil milhões é o falhanço da execução orçamental do Governo. E, portanto, se o falhanço da execução orçamental implica um corte de 4 mil milhões, o Governo que o assuma. Se nós estamos perante uma discussão de Estado, de país, aberto às universidades, aberto aos sindicatos, aberto aos partidos políticos, aberto às múltiplas instituições, aberto à imprensa. Não uma discussão feita num palácio em que a imprensa é proibida de discutir. Pois, eu sei. Não, essa é substância. A discussão sobre as funções sociais do Estado, fechando numa sala de um palácio, um grupo elitista e pedindo à comunicação social que não transmita cá para fora o que está a ser dito, é uma discussão aberta. Bom, a questão é, para discutir as funções sociais do Estado em Portugal, não é possível que nenhum partido, nenhuma instituição se ponha fora do debate. O problema é que o Governo, mais uma vez, como fez com a TSU, anuncia as medidas e depois chama a oposição para vir participar no debate. E para este peditório, o Governo não pode contar com o Partido Socialista, como é evidente. O líder parlamentar, e agora vou dirigir-me ao Afonso, o líder parlamentar do PSD considera a atitude dos partidos mais à esquerda um ataque à história da democracia. Afonso, mas então porquê é que a maioria não recuou neste valor, nos 4 mil milhões? Porque é que quando o Partido Socialista pediu esse recuo para entrar dentro desta comissão, porque é que a coligação não recuou? Responde retirando os equívocos da discussão. Até o equívoco da sua pergunta, se me permite. Ou seja,
começou por dizer que o PSD estava sozinho nesta questão. Para já não está sozinho, está o PSD e o CDS. Sim. E depois, a questão não é estar sozinho, a questão é a importância para o país. Mas há aqui uma questão institucional muito importante para mim, e é a mais grave de todas. O que está em causa é que há uma proposta apresentada pelo PSD e pelo CDS no Parlamento, em que propõe a criação de uma comissão parlamentar para discutir a reforma do Estado. Na proposta não há nenhuma referência a nenhum montante. Referência a nenhum montante. Portanto, essa discussão que está a ter agora, neste momento, não tem nenhum sentido. Afonso, deixa-me dizer. Eu tenho muito respeito por cima, não ponha a coisa dessa forma demagógica. Não, mas é dirá demagógica. Completamente demagógica. Demagogia é colocar a questão ao contrário. Desculpa lá, Eduardo Vitor. Não me ponha a questão assim. Por acaso agora não tenho aqui a proposta. A questão vai à Assembleia da República. Então a proposta não tem valor, Afonso, é isso? No último debate que estivemos cá, falámos sobre isso, por acaso não trouxe comigo, trouxe nessa altura e li aqui neste programa, li no programa até a proposta, não faz nenhuma referência a nenhum valor. Então qual é o receio do Partido Socialista? O valor está inscrito na comunicação que o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro fez ao país antes da proposta. Eduardo Vitor, posso terminar a minha... Não, com certeza, por amor de Deus. Não, faça o favor. A ideia final, depois discutimos se quiser. Não, com certeza. Até ao limite que quiser. É assim, é evidente que tem que haver um número, ou pode haver um número, há uma necessidade de reduzir o peso do Estado, digamos assim. O corte é necessário fazer-se. O Governo disse isso claramente. Agora, a discussão no Parlamento, eu estive no Parlamento, conheço muito bem a proposta, li-a como deve imaginar, e portanto, não faz nenhuma referência. A ideia era envolver todos os partidos. Agora, há aqui uma questão muito grave, e o PS, juntamente com o PCP e com o Bloco de Esquerda e o PEV, mas o PS, nesta matéria, tem muito mais, na minha opinião, muito mais responsabilidade, resolveu não participar numa comissão. Na minha ótica, há aqui uma atitude de enorme gravidade. O Parlamento tomou uma decisão de criar uma comissão e decide não participar na comissão para discutir. Isto não faz sentido. Isto é um golpe na democracia. Isto é um golpe que não faz sentido. Então não se cumpre uma decisão tomada pelo Parlamento. Portanto, o PS que devia fazer, o PS e todos os partidos, o que devia fazer é, há um período em que há uma comissão que vai discutir a reforma do Estado, vai discutir o papel do Estado na sociedade, se quiserem, até ao limite, e no interior da comissão discutiam o que quisessem, diziam o que quisessem. Repare, dou-lhes só um exemplo muito claro. Recorda-se na questão da Troika, da negociação, os partidos PCP e Bloco de Esquerda resolveram não participar na discussão. Uma atitude errada. O PCP não tão penalizado nas eleições, mas eu penso que o Bloco de Esquerda até foi penalizado muito fortemente por essa atitude. Portanto, não participar na discussão não faz sentido. Portanto, há aqui uma atitude que põe em causa a forma como a democracia funciona. Não faz nenhum sentido. Agora, é evidente que o PS faz aquilo que até o deputado Bernardino Soares disse no Parlamento, e até vou citá-lo, se me permitem, é que é aquela política do assim não. Somos a favor da reforma do Estado, mas assim não. Não é? Sou a favor de que se discuta o peso do Estado, mas assim não. Ou seja, o PS nunca quer discutir. Quer discutir genericamente, estamos todos de acordo em discutir, mas quando se fala concretamente não querem discutir. O que me está a dizer é que, por exemplo, esta Comissão poderia chegar a uma reforma do Estado com outros valores? Poderia chegar ao que quisesse chegar, repare. Delfina, no Parlamento podia chegar ao que quisesse chegar. Vai-me desculpar. Então, isto tem que ser rigoroso. Como é que você está a dizer uma coisa dessa? Você sabe muito bem que você tinha ali um valor de referência, era aquilo que tinha que cumprir. Mas algum partido, numa comissão parlamentar, é obrigado a votar um relatório de uma comissão que não concorda? Não somos anjinhos aqui. Estamos a brincar? Não somos anjinhos. Mas, mas a posição do princípio eu conheço e percebo. O Ministro anunciou, e o Primeiro-Ministro também, mas sobretudo o Ministro das Finanças, a questão do corte dos 4 mil milhões. Eu não estou a discutir, não. Acho que no corte, fundamentalmente nas funções sociais do Estado. Porque podiam ter... Assim, mas quando eles falam de funções do Estado, falam de funções sociais do Estado, porque podiam falar de outras. Podiam falar, eu volto-lhe a repetir, podiam falar de corte nas funções do Estado no apoio ao setor financeiro. E aí podia ir buscar os 4 mil milhões de euros. É verdade. Não tem nada a ver com o que está a dizer. Tem. O apoio, então vamos esclarecer isso de uma vez. Já é a segunda vez que diz aqui. Repara, o apoio que é dado à banca neste momento é feito pela Troika, como sabe. Não é feito pela Troika, é feita pelo Estado português, que recebe um empréstimo via memorando da Troika, que apoia os bancos para se capitalizarem. Para apoiar os bancos. Mas que nós... Sabe quanto é que pagam os bancos por isso?
que nós, portugueses, cidadãos portugueses, trabalhadores, pequenos e médios empresários, estamos a pagar, reformados, etc. Mas com os juros que são levados aos bancos, não vai... Não, com os juros que estão a levar aos bancos, sabe quanto é que o Banif paga pelo empréstimo? Os que pagarem. Porque sabe-se que uma parte desse dinheiro... É fundo perdido? Vai ser a fundo perdido. Uma parte. Então onde é que vai buscar os 4 mil milhões que foram para o BPN? Vai buscá-los? Isso é diferente. Nunca mais vai buscar. Está a misturar as conversas. Não estou a deliberadamente. misturar. O BPN é um caso completamente diferente. Um caso de polícia, um caso em que o Estado resolveu intervir. Ainda agora, pelos vistos... Olha, ainda agora, pelos vistos, está a surgir mais 1.000 milhões que nem sequer ainda se percebeu, que nem sequer ainda se percebeu bem o que é que se passou. Bom, mas onde aparecer muitos mais 1.000 milhões, infelizmente, como com o BCP, como com o Banif, etc., por aí fora. Portanto, o problema que está aqui em causa... Mas eu ainda tenho misturar as conversas. Não estou a misturar conversas, estou a falar, se me permite falar, eu não o interrompi, desculpe lá. Eu estou aqui a dizer que quando se fala de reformas do Estado, podia-se falar de muita coisa. Uma delas era esta, que eu estou a falar. Simplesmente o Governo não é desta que quer falar, como aliás o colega ainda agora o tornou muito claro ao dizer que não era isso que queria. Então, se não era isto que queriam, o que queriam era cortar os 4 mil milhões nas funções sociais do Estado. Não é isso que e essa posição é inadmissível. Primeiro, porque as funções sociais do Estado estão na Constituição da República Portuguesa e devem ser defendidas. Em segundo lugar, porque o que queriam com este processo era dar cobertura a uma posição inadmissível e inconstitucional que querem pôr em prática. E por isso os partidos fizeram aquilo que fizeram, muito bem, porque não se devem tomar posições, mesmo na Assembleia da República, que sejam inconstitucionais. Qualquer partido tem o direito de dizer não. A reforma do Estado é constitucional. Sim, o que queriam fazer, o que querem fazer é, porque todos sabemos, mas ninguém eu não estou a falar da leitura, eu não estou a falar do texto, eu não estou a falar do texto. O objeto no texto é uma coisa, mas o que efetivamente querem fazer, anunciaram-no publicamente, e ninguém é anjinho aqui, naturalmente é uma posição inconstitucional e, portanto, os partidos democráticos têm o direito de dizer posições inconstitucionais nós não aceitamos. Como tinha a obrigação de o fazer o Presidente da República, como tinham a obrigação vocês também de o fazer. Mas se teimam nisso, se teimam em dar cobertura, é um problema vosso. Diga como é que agora, se cobra, o nosso país, o nosso país, as despesas do Estado, como é que se cobra? Produzindo mais, tendo melhor poder de compra, pagando melhores salários, melhores pensões e reformas, e investindo investimento público para criar mais emprego e mais riqueza. É assim que se criam as condições para maiores receitas do Estado. Não é com cortes, não é com esta forma que leva o país cada vez a um buraco mais fundo, como se está a ver. Quanto mais cortes fazem, maior é a recessão, como é óbvio. Mesmo que ir adiante, portanto, não podemos continuar nisto. Que ir adiante. Esta é uma questão para a coligação, ao que parece, ainda não fechada, a questão da criação de uma comissão. Luís, mesmo sem oposição, faz sentido avançar? Delfina, esta reforma, quer se queira, ou esta discussão, quer se queira, quer não, vai ter que ser tida. Vai ter que se ter, porque toda a gente concorda... As contas não estão equilibradas, exatamente. É isso? Toda a gente concorda com a doutora Hilda, quando a doutora Hilda diz que o caminho é por ali, não é por aqui. O que é certo, portanto, nós temos que promover mas o Governo está a fazer o contrário. Nós temos que promover a riqueza, nós temos que promover a riqueza dos portugueses e todos nós queremos que os portugueses fiquem cada vez mais ricos e que saiam desta situação de desespero. Todos nós queremos. A questão é o seguinte, nos últimos anos, todos nós acho que podemos analisar o que é que tem acontecido nos últimos anos. A realidade comprova exatamente o contrário. Eu vou só falar desde 2002 para cá, estávamos obrigados pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento e com o acordo que fizemos para entrar no euro, na zona euro, de ter déficits orçamentais só até 3%.
E nós, quando tínhamos um déficit abaixo dos 3%, ficávamos todos contentes. O que é um déficit de 3%? Significa que o Estado, naquele ano, e fazendo as contas redondas, gasta por ano, ou gastaria, ou acumularia por ano um prejuízo de 5 mil milhões de euros. Todos os anos. Claro que essa diferença, esses 5 mil milhões de euros daquilo que se gastou a mais face àquilo que se recebeu, é coberto como dívida. Não é? Portanto, nós andamos todos os anos, exatamente, todos os anos vamos acumulando dívida em cima de dívida, 5 mil milhões por ano. Isto mínimo, não é? Quando não é 7, quando não é 8, quando não é 9, quando não é 10. Claro que isto trouxe-nos em 10 anos a uma situação de mais 50 mil milhões de euros, e que não foram só estes 5 mil milhões. Isto era se nós tivéssemos cumprido as regras dos 3%. O que eu acho engraçado é que toda a gente fala em fazer reformas do Estado, reformas estruturais, mas depois, toda a gente fala, é uma coisa bonita, está na moda e é giro. Eu ouço falar disto há 20 anos, das reformas estruturais. Todos os governos, quando são eleitos, vão todos fazer reformas estruturais. E depois o que é que acontece? Ninguém as faz. E porquê? Porque é muito mais fácil empurrar o problema para a frente, não é? Empurra-se com a barriga, como se costuma dizer, foge-se para a frente. Adia-se mais um ano e são mais 5 mil milhões de euros de dívida. E depois adia-se mais 2 e são mais 10 mil milhões. E tudo isto não se fez até agora. Porquê? Não se fez porque cortar. Ninguém quer cortar 4 mil milhões de euros. Nenhum governo, nenhum governante quer cortar. Olha, eu quero. Na despesa social do Estado. No dinheiro que dão para o setor financeiro, eu quero cortar os 4 mil milhões de euros. Ninguém, no seu perfeito juízo, quer cortar nas funções sociais do Estado. Agora, a questão é esta, mas temos que cortar, somos obrigados neste momento a cortar para inverter o caminho que não podemos trilhar mais. É que a questão é esta, chegamos a um limite que nós não podemos continuar a trilhar o caminho da dívida. Nós não podemos continuar a acumular déficits sucessivos uns em cima dos outros. E tem que se começar a inverter. Como é que se vai inverter? Foi precisamente para isso que se criou a Comissão Parlamentar. Como é que nós podemos fazer uma reforma das funções do Estado, do papel do Estado na economia, minorizando ao máximo os efeitos sobre a população, de uma forma permanente, duradoura, para que este problema não se ponha todos os anos. E nem estamos a falar de 5 mil milhões, estamos a falar de 4 mil milhões e possivelmente até de 3 mil milhões. Porque eu não me acredito, os 4 mil milhões é um número redondo que foi atirado para o ar, a Troika nem sequer nos impõe isso, a Troika impõe-nos cerca de 3 mil milhões. Portanto, vamos ver no que é que isto dá. Ou seja, este não é aquele número que o Eduardo dizia há pouco, cumprimento, os 4 mil milhões é um número que se fala de partida. É um número que se fala de partida. Porquê? Vamos ver qual é o número de chegada. Agora, a questão toda aqui é o seguinte... Pelo incumprimento... Não tem a ver com o incumprimento deste ano, Eduardo, tem a ver com a situação em que nós estamos. Tem a ver com este ano, com os anos anteriores e com os anos para a frente. Luís, uma coisa que eu não consigo perceber no seu argumentário é que você, para si, tudo o que está para trás é catástrofe total. Foi o que nos trouxe e não é. Quando diz, olha, nós fomos o primeiro país da Europa a fazer de uma forma consistente uma reforma extraordinária no sistema de pensões e na segurança social, que a Alemanha a seguir foi copiar. Quando se diz, para trás não se fez reformas, agora é preciso fazer reformas, esta autoflagelação, que ainda por cima é de uma inverdade histórica. O país, nos últimos 10 anos, fez reformas importantíssimas no sistema fiscal, no sistema de segurança social. Agora, o que você quer chamar-se, Mas os resultados estão à vista. Olha, os resultados estão à vista por razões que não têm que ver com as funções sociais do Estado, têm que ver com o colapso que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Claro. Acho que é por isso? Acho. Não é só por isso, mas é também por isso. Como é que estava no altura? Como é que o país estava? O Estado estava em muitos domínios das suas possibilidades. Com certeza que não, o Estado não estava, não. Então quem é que esteve? Alguém esteve? O setor financeiro que esteve a viver acima das suas possibilidades porque utilizou a especulação financeira para multiplicar por 10 ou 20 o valor real das coisas para arrecadar ganhos ilícitos de milhões e milhões que depois desviou. Enfim, desviou para os mais diferentes sítios, designadamente para os paraísos fiscais, onde se calcula que exista dinheiro de alguns grupos financeiros portugueses, provavelmente superior àquele que a Troika trouxe
trouxe, não, emprestou ao país. Provavelmente eu ainda estava dentro da minha além das finanças locais. Eu só quero pôr aqui mais uma questão. Quero pôr aqui, acho que ficou claro o seguinte: se Portugal, mesmo que só tivesse um déficit que toda a gente achava maravilhoso, de 3% ao ano, todos os anos acumulava 5 mil milhões de euros de dívida. Não pode. Porquê? Porque atingimos o limite. Conhece algum país da Europa que não tenha déficit? Eduardo, mas o problema é como por favor, conheço vários. Diga-me um. A questão não é o déficit. Conheço alguns que até têm superávit. Ou até pode ser 7. Certo. Depende do que é que resulta esse déficit. O que é que considera uma boa quais foram as despesas do Estado? Que efetivamente foram feitas? E quais foram as receitas que não foram obtidas. Esse é que é o problema, não é o déficit. Mas nós estamos perante uma situação concreta. Que políticas concretas, do ponto de vista como económico, diz o Eduardo, não vale a pena flagelar-nos agora como foi feito. Vamos a um problema concreto. Um problema concreto é o seguinte. Nós, neste momento, temos uma dívida pública, só a dívida pública, nem vou falar da dívida externa, mas da dívida pública superior a 100% do PIB. Nós não podemos continuar a empurrar o problema para a frente. Não Sim, podemos. Mas com este governo ela já aumentou mais de 30%. Mecanismos pensados, discutidos. Eu concordo quando o Eduardo diz que isto tem que ser discutido amplamente. É mais de 50%. Por todos os representantes do país, e era bom que todos os partidos estivessem presentes, porque não adianta darmos as nossas opiniões para a televisão e depois não participar onde se decide efetivamente, que é no Parlamento. Para resolver este problema, não se pode continuar a acumular dívidas sucessivas porque não se tem coragem de resolver os problemas. Reformar o Estado é cortar no dinheiro que o Estado gasta com os cidadãos. Por isso tira votos. E lá está a tal célebre questão. Quando os partidos políticos se regem, primeiro por questões estaticistas e eleitorais, e só depois é que se regem pelo interesse da população, temos casos como o do PS. Quer dizer, estou a favor, mas estou fora. Vontade de rir. Eu estou a favor, mas estou fora. Não é vindo do CDS, é vindo do Luís Miguel Nogueira. Sim, pois, a questão toda aqui é a seguinte. Eu registro ainda outra coisa. Registro ainda outra coisa. Agora já não diga cassete, o vídeo. Eu registro ainda outra coisa, que é o seguinte: o PS apresentou sugestões para esta discussão. Todas essas sugestões foram incorporadas na proposta que foi à Assembleia para criar esta comissão e depois salta fora. Isso não é verdade, isto é típico. Luís, por amor de Deus. É típico, negocia, apresenta sugestões, são contempladas e salta fora. Pronto, uma coisa é ter uma opinião diferente, outra coisa é dizer uma falsidade. Isso é uma falsidade. Vamos mesmo ter que avançar para o nosso terceiro assim é impossível debater. A questão central é que o PS tenta estar fora das discussões. Não, a questão central. Queremos fazer a reforma, mas assim não. Já percebemos que isto é fraturante. Não, é fraturante, é tão fraturante que o governo foi eleito com um programa eleitoral completamente diferente daquilo que agora está a propor. Essa é que é a fratura. Essa é que é a fratura. Numa frase, digo assim a questão central. Temos um excesso de despesa, uma baixa receita. Ninguém quer aumentar a receita. Percebe-se, não é? Aumento de impostos ninguém quer, também nenhum de nós quer. Mas não quer é reduzir a receita. Esse é que é o ponto. Não é ponto nenhum. É aumentar a produção e criar mais riqueza. Você sabe muito bem que vocês inquinaram isto tudo ao propor os 4 mil milhões e ao dizer que é nas funções sociais do Estado. Não quer ir à substância da discussão, percebe? O Partido Socialista não quer ir à substância da discussão. Não quer. Não diga isso. Não diga isso, que isso não é verdade. O Partido Socialista quer começar a discutir o processo de reforma do Estado sem uma pré-noção, sem um pressuposto segundo o qual é preciso cortar 4 mil milhões. Estamos em fevereiro, estamos olha, o PS já fez mais com o Estado Social do que o PSD. Para esta refundação do Estado e a ver, vamos o que vai acontecer durante este mês de fevereiro. Mas temos mesmo que avançar. Vamos para o nosso terceiro tema. Falta de rigor, não, eu explico-lhe porquê. Vamos mesmo para o nosso terceiro tema, vamos até às finanças locais. A Associação Nacional dos Municípios pediu esta semana a fiscalização de uma norma inscrita no orçamento que obriga as câmaras endividadas a usar as verbas do IMI para comprar títulos de dívida pública e dessa forma reduzir a dívida. Hilda, primeiro, acha ou não que aqui esta norma pode ser inconstitucional e segundo, tem ideia de quanto é que os municípios ou em quanto é que os municípios poderão reduzir as suas dívidas comprando dívida pública? Não reduzem coisa nenhuma. O grande problema que está aqui é uma ingerência permanente do Poder Central
na autonomia do poder local, que tem vindo a ser sistematicamente afetado com todo um complexo legislativo, desde a lei dos compromissos até, enfim, às normas permanentes, aos PAELs, que são formas de ingerência completa. Não é um apoio, não. É uma ingerência completa. É uma ingerência completa na vida do município. Mas para além disso, o Governo apresentou uma proposta de lei agora na Assembleia da República para alterar, agravar esta ingerência e diminuir a possibilidade de financiamento das autarquias. Não é só com a questão do IMI, que já está neste orçamento, mas é multiplicar estes casos e diminuir mesmo, por exemplo, em termos financeiros, esta proposta, que pode vir a ser debatida, aliás, já está agendada para o debate na Generalidade agora, para a semana, salvo erro. Esta proposta reduz de 25,3% para 18,5% a participação dos municípios na partilha de recursos públicos. E de 2,5% para apenas 2% a participação das freguesias. Andou aqui o Governo a fazer toda a propaganda, que as freguesias se unissem, que as freguesias fizessem juntamentos, etc., porque iam aumentar a sua capacidade de financiamento. A proposta visa exatamente o contrário, reduzir ainda mais, eliminar mesmo também o imposto devido aos municípios nas transações imobiliárias, que nos últimos anos tem oscilado entre os 700 e os 900 milhões de euros, a eliminar essa possibilidade de receita. Portanto, embora depois diga que há uma possibilidade de não sei o quê do IVA, mas quer dizer, elimina 700 a 800 milhões de receita e depois dá uma possibilidade de 30 ou 40 milhões. Ou seja, os municípios ficam, em termos líquidos, de facto, com menos cerca de 700 milhões de euros, além de diminuir de 25,3% para 18,5% logo a participação na partilha dos recursos públicos. É aquilo que é referenciado à média aritmética do IVA, do IRS e do IRC. Por isso o que nós temos aqui é um ataque frontal à possibilidade de financiamento das autarquias. Bem, mas mexe em muitas outras coisas. Mexe na classificação da própria dívida dos municípios, na possibilidade de contração e dá ainda maiores possibilidades de vir a intervir via Orçamento de Estado cada ano com ainda maiores cortes. Repare que, por exemplo, só em relação a este ano, relativamente ao que os municípios deveriam ter recebido em 2010, nós temos já este ano um corte superior a 400 milhões de euros para os municípios. Ora, isto, quando nós estamos a falar de diminuição para os municípios da ordem de centenas de milhões de euros anuais, ou, se quiser, no seu conjunto, se a nova lei for por diante nos termos em que está, neste momento, poderá dar uma brutalidade anual de redução de receita para os municípios, que ficam reduzidos a os próprios eleitos ficam reduzidos a uns funcionários públicos administrados pelo Sr. Ministro das Finanças, que vai mandar ao pormenor o que é que há de fazer aquele município e aquela freguesia, com um mínimo de receita. Mas além disso, o que está aqui em causa é, de facto, esta autonomia do que nós conhecemos de poder local e a sua resposta aos problemas dos munícipes, porque vão ser os cidadãos que vão sofrer as consequências disto tudo. Não só têm menor poder de compra, como os problemas da sua rua, da sua zona, ficam por resolver. E lhes vão ser retirados também, digamos, apoios que possam ter ainda neste momento. E vão ter que pagar muito mais caro
os serviços públicos prestados. Temos mesmo que avançar para ouvir todos sobre este tema. Luís, menos financiamento para os municípios, menos financiamento para as freguesias, ficará aqui investimento comprometido em nome da poupança que se poderá ter ou do maior freio que os municípios e também as freguesias poderão ter para não se endividarem. O que é que conta mais? Qual é o custo-benefício desta lei das finanças locais? Esta proposta de lei não é uma lei. Esta proposta de lei apresentada em 30 de janeiro realmente revela aqui para autarcas, como nós somos ou já fomos, questões preocupantes. Se atualmente já é difícil gerir os municípios como eles estão, numa situação de crise onde é preciso terem atenção que não se pode aumentar essa crise, que não se podem pôr as pessoas na rua, que não se podem despedir funcionários, estar a cortar 40 milhões de euros ao financiamento das freguesias, não é? Porque as freguesias são financiadas ou eram financiadas diretamente de uma ponderação 2,5% das receitas do IRS, IRC e IVA. Portanto, fazia-se uma média ponderada dessas receitas e depois atribuía-se 2,5%. Passar para 2% é um corte de 20%, efetivamente. No caso dos municípios ainda é mais grave, portanto, passar de 25,3 para 18, é uma quebra brutal. É uma quebra que ronda aos 30%. Quebra brutal. E que implica os tais 700 milhões de euros. Eu não compreendo, aliás, ainda não está bem desenhada a nossa reforma administrativa, eu não compreendo como é que alguns municípios irão fazer face a esta nova realidade. O que eu compreendo é o seguinte, não é um pedido, é uma imposição de mais rigor, de mais competência e os autarcas que vierem a ser eleitos vão ter desafios na sua gestão muito superiores aos que os antecederam. Desafios em termos de gestão das suas idealidades. Portanto, mais uma vez, acho que devemos escolher, nós todos, eleitores portugueses, devemos ter muito cuidado a escolher quem é que vamos pôr à frente dos destinos das nossas terras. Porque se continuarmos a pôr pessoas que no passado já provaram ser uma desgraça em termos de gestão autárquica, podemos comprometer claramente até serviços básicos da nossa própria terra. E outra coisa, mais uma vez, estamos a pagar o desvario de alguns, não é? Aliás, esta própria lei vem na sequência de outra discussão que eu acho gravíssima, que é pôr os municípios a pagar, a descontar para um fundo para cobrir as desgraças alheias. Eu não falei disso, mas essa é uma outra proposta essa proposta é gravíssima. Vamos pôr mais uma vez aqueles que se geriram bem a pagar aqueles que se geriram mal. Para os que tiverem maiores problemas. Não acho isso correto. Eu defendo o princípio do prevaricador pagador. Portanto, quem prevarica é que tem que pagar, não é quem geriu bem a sua idealidade que agora vai pagar. O problema é que quem paga não vão ser os autarcas, vai ser a população. São os contribuintes. Somos todos nós, somos contribuintes. Afonso, é um desafio, como estava a dizer Luís, é um desafio também à criatividade dos futuros autarcas para gerirem melhor, com menos, mais? Há muitos anos que eu digo isso, não é de agora. Portanto, nós temos que gerir cada vez mais, gerir melhor, fazer bem, fazer mais com menos. Quer dizer, isso é uma matéria que muitas pessoas não perceberam isso e que já há muito tempo deviam tê-lo feito. Sobre a lei vai, como sabe, discutir agora na generalidade, vai depois chegar à especialidade e haverá aqui uma discussão ampla na Assembleia da República. Espero que todos os partidos participem ativamente para chegarmos aqui a uma conclusão. Vamos ver. E fica como está. Se participarem na discussão, agora às vezes não querem discutir. Isso é outro tema. Agora, a preocupação aqui em relação à lei é que haja mais rigor. A lei preocupa-se com mais rigor, mais transparência. É verdade que da parte do Governo haverá aqui um maior controle de quem não... Das dívidas das autarquias, que eu acho que isso faz sentido, se me permite, faz sentido. Eu estou a falar muito à vontade, como tive numa Câmara Municipal, fui autarca, fui vereador, e tinha o plano das finanças, sei sinceramente do que é que estou a falar. E, portanto, sei que, em alguns casos, infelizmente, há necessidade de haver controle. Portanto, tem que haver controle no país inteiro. Não vejo nenhum problema que haja controle, haja rigor. Que não existiu esse controle? Eu acho que havia... Houve tantas autarquias sobre-endividarem-se tanto. Deixe-me dizer-lhe, eu acho que o poder local, sem dúvida nenhuma, fez uma obra fantástica no país. Há coisas bem feitas, coisas mal feitas. Foi um papel, tiveram e hão de ter no futuro um papel fundamental para o desenvolvimento do país. Nisso não temos nenhuma dúvida, é uma questão, não temos tempo para ter, mas vale a pena tê-la com mais profundidade. Agora, o que eu acho que é importante perceber-se é que o modelo tal como funciona, apesar de haver sistemas de controle,
por vezes, no país, não foram bem exercidos sistemas de controle. Já várias vezes digo isto. O Tribunal de Contas, por vezes, atua a posteriori, não atua quando devia atuar, e, portanto, há vários... de Gal, por exemplo, não atua como devia atuar, na minha opinião, e, portanto, eu acho que deve haver aqui algum controle, supervisão ao nível do Estado. O que se pretende com a lei também, e é referenciado isso, é mais rigor e mais controlo na forma como os municípios funcionam. Não é determinar o que vão fazer, mas como funcionam. Mais rigor. Já hoje existe, repare. Já hoje existe. Portanto, a lei, tal como existe anteriormente, obriga a cumprir rastros de endividamento. Obriga a não contratar mais pessoas para as autarquias. Há várias regras que quem os cumprir pode cumprir, digamos, a lei e fazer uma boa gestão. Portanto, com a atual lei permitia fazer uma boa gestão. O atual modelo é evidente, estamos numa fase de contenção, de exigência. É verdade que a redução das receitas vão provocar aqui mais dificuldades, mais aperto das autarquias, mas é um aperto global ao nível do país. Não é só autarquias, é toda a gente. Todos temos a fazer este esforço. Em relação à PAEL, para terminar, que eu tenho que ouvir o Eduardo. PAEL, ao contrário do que disse o Eduardo Vítor, o PAEL, tal como foi feito no governo anterior, não é? O atual modelo de gestão das autarquias não permite que as câmaras façam, por exemplo, uma reestruturação de créditos ou vão obter um financiamento no banco para alargar o prazo de pagamento. E por vezes o que acontece? O atual modelo é muito restritivo a este nível e obriga que as autarquias tenham dívidas de curto prazo que não conseguem cumprir. O Estado já o fez antes, no anterior governo, e fez agora também, mas é isso que eu estou a dizer, e faz um financiamento de mais longo prazo para resolver estes problemas. E bem, e faz bem. Já o fez antes, faz agora também. Problemas de liquidez. A questão da lei dos compromissos. É verdade que cria dificuldades às autarquias, ao Estado Central, não tenho dúvida que criam dificuldades, em alguns casos, algumas dificuldades com alguma gravidade, digamos assim, tem que se resolver, mas tem um efeito claramente positivo. O efeito é obrigar a gastar menos. E obrigar a gastar de acordo com aquilo que é possível gastar. Esse efeito teve. Aliás, repare-se que as autarquias locais, por exemplo, reduziram o nível de endividamento. Não é? Este ano, de 2012. De acordo com os dados que temos mais recentes, não estão fechados. Muito bem. Portanto, vale a pena aqui pensar-se que esta lei obriga a mais rigor, mais transparência, mais controle do Estado, é verdade. Tenho que ouvir o Eduardo. Eduardo, esta será a oportunidade, por exemplo, para as autarquias procurarem investimento estrangeiro? Delfina, eu hoje, se eu não tivesse já habituado a este programa, diria que tínhamos vindo a um concerto, porque tem sido de tal modo afinada a música que nos tem sido dada com a... Olha, primeiro, a questão do PAEL não é uma. A questão do PAEL que o Afonso está a valorizar e muito bem, não é uma lição que me possa dar. Eu votei a favor do PAEL na Câmara Municipal de Gaia. Pois, agora o que eu não posso compreender é que o Governo faça do PAEL uma bandeira de urgência nacional para salvar os municípios e andar 4 meses para libertar as verbas e não as liberta. Mas liberta porquê? Não sei, vá lá perguntar ao Secretário de Estado se ele... Mas é por vontade, Eduardo Vitor, vamos ser sérios nisto. Vamos ser sérios, porque o Governo cria uma tralha burocrática que está a dificultar a vida aos municípios. Que eu não sei se é por razões de liquidez, que eu não sei porque... Não, mas a sério, diga-me porquê, por uma razão simples. Onde é que está essa burocracia, Eu agora não estou numa autarquia local, mas eu conhecia antes e havia regras a cumprir. Então eu faço-lhe uma... Sim. Vamos ouvir o Eduardo. As regras, era nacionalizado. Não vejo aqui nenhum problema. Hoje veio muito ativo na conversa. Não estou a perguntar porque Eduardo, temos mesmo que ouvir, estamos em cima do tempo. Pois, pronto, mas eu vou tentar dizer. A questão põe-se exemplos, olha o exemplo de Vila Nova de Gaia, que tinham o processo todo direitinho, para 23 milhões de euros, anda a penar há 4 meses, com ofício para trás, ofício para a frente, a responder à linha, depois pergunta, depois torna a perguntar, depois já vai em 4 ou 5 pedidos de esclarecimento e andamos numa estratégia que toda a gente percebe que é uma estratégia de empatar, porque não têm liquidez para pagar, porque criaram expectativas e agora andam entre Governo e Tribunal de Contas a brincar com os municípios. Está a falar por isso o PAEL... não do substancial. O substancial é o dinheiro cair, o substancial é o dinheiro cair na conta, o substancial é o dinheiro cair na conta, depois de ter sido aprovado o processo. E o que está a acontecer é que o dinheiro não está a cair na conta. O Eduardo hoje só fala de acessórios. Eu percebo isso. Não, repare, eu percebo que possa haver alguma dificuldade. Não conheço esse caso concreto. Pois, mas tem que conhecer. Não é o caso concreto. Não é o caso concreto, Afonso. Desculpe, é a maioria. Foram 15 os municípios que conseguiram ainda receber algum do dinheiro. Claro. 15. O resto está tudo bloqueado. E para a semana, digam-me, ou quando vier, diga-me se é falso o que eu estou a dizer. É uma coisa escandalosa o que está a acontecer.
criam expectativas aos municípios, põem os municípios a administrar na base de dinheiro que está a chegar e o dinheiro demora 3, 4 meses a chegar. Sim, a calcular pagamentos. Sim, a calcular pagamentos. Previamente definidos, que não estão a ser, não estão a ser cumpridos, porque o Governo não cumpre a sua parte. Isto obrigava-nos a um debate mais... Não obrigava, Afonso, não obriga. Obriga a que o Afonso... Obriga a que o Afonso recolha a informação toda e no próximo programa me desminta se for falso o que eu estou a dizer. Dois minutos e meio rápidos, para dar também a sua opinião acerca da lei. A opinião é muito clara. Não há cá nenhuma crise, nem nenhuma meia crise. O que há é, neste momento, uma tentativa de amputação do poder local. A lei dos compromissos matou o poder local. A lei dos compromissos matou o poder local. Matou o poder local. Você, neste momento, não tem capacidade de fornecer pão com manteiga às crianças da escola, de uma escola, sem correr o risco de cometer uma ilegalidade. E isto não sou eu que estou a dizer, são autarcas do PSD. Fernando Ruas, que eu saiba, ainda é do PSD. Você não tem capacidade para comprar leite chocolatado para uma escola sem correr o risco de ir para a cadeia, enfim, no sentido de cometer uma ilegalidade. A lei dos compromissos está de tal maneira a atrofiar a vida dos municípios que, se você quiser comprar uma caneta, corre o risco de estar a cometer uma ilegalidade. E não ouça o que eu digo. Vá a qualquer Presidente de Câmara, mesmo do PSD, a começar no Dr. Fernando Ruas, e pergunto-lhe se não é isto que está a acontecer aos municípios. E sabe o que é que eu acho escandaloso? É que eu percebo que quando um país está a fazer sacrifícios, todos temos que fazer sacrifícios, tudo certo, e os municípios e as freguesias, tudo certo, têm que fazer, havia muito desperdício, tudo certo, vamos então corrigir. Mas sabe qual é o problema? É que o problema é que você está a corrigir e ao mesmo tempo está a amputar verbas importantes para o município. Gerir com mais rigor para o governo significa tirar dinheiro e agora safa-te com o que tens. Quando gerir com mais rigor deveria ser criar instrumentos de aperfeiçoamento da gestão municipal com os recursos disponíveis. O Governo está a amputar... Olha, amputou as freguesias... Mas é preciso não diminuir a dívida das freguesias, das autarquias, exatamente. E como é que isto se faz? Bom, olha, em primeiro lugar, isto faz-se com uma clarificação daquilo que é o modelo de financiamento e o modelo de competências. O problema é que neste momento os municípios estão a fazer coisas que substituem as competências diretas do Governo por omissão do próprio Governo. Veja, por exemplo, o que se passa com a construção de esquadras. Os municípios estão a participar financeiramente numa competência que não é sua. Veja o que se passa na construção de pavilhões nas EB23 e nas secundárias. Os municípios estão a pagar coisas que não são suas. Que lata tem o Governo de vir agora dizer aos municípios que andaram a subsidiar o Estado, vocês gastaram demais. E com esta temos mesmo que terminar. Eu agradeço aos 4 a presença neste debate do Estado Crítico. Agradeço aos 4 esta presença. Marcamos encontro consigo de hoje a 8 dias, na próxima sexta-feira, como sempre, às 22 horas, para mais um Estado Crítico. Até lá, bom fim de semana.